Unidos nas últimas 3... Marcelo, Oi. você pode iniciar que o pessoal não colocou ao vivo ainda. Tá bom. Só um minutinho. Não vou conseguir repetir. Pode começar. Tá. Boa noite para todos. Muito obrigado por aqueles que estão nos assistindo ao vivo no feriado de 21 de abril. Estamos iniciando mais um webinar aqui da Escola de Economia da FGV. Se não me engano, esse é o 4º que a gente está organizando e ainda tem aí no pipeline vários outros para as próximas semanas. Por favor, fiquem aí no aguardo aí das nossas propagandas institucionais. Então, o de hoje vai tratar de microempreendedorismo, de microcrédito, tudo que for micro e pequeno, a gente vai tratar autônomo hoje nesse webinar. Então, dentro desse enfoque, dessa crise que está se avizinhando, dessa pandemia que está gerando uma crise muito maior que todo mundo podia esperar, só como alguns exemplos anedóticos, assim, nos Estados Unidos, nas últimas 3 semanas, pedidos de seguro-desemprego já somaram 22 milhões de pessoas. Ontem e hoje nós estamos vendo também um negócio sem precedentes, que é o preço do petróleo no mercado internacional e para o território negativo, tá? Nunca antes na história desse mundo a gente viu isso. E no Brasil a gente está discutindo quanto tempo ainda a gente vai continuar de quarentena. A gente nem sabe bem qual estágio da contaminação a gente está, ou qual é o grau da curva, quanto ainda a gente vai subir. Então, eu acho bastante prematuro se discutir a volta aí da quarentena, porque isso pode gerar outras ondas de contaminação e pode ser ainda pior no resultado final. Então, o que a gente vai discutir hoje é como tentar atenuar os efeitos aí da paralisação da economia para as pessoas, para os autônomos, para as pessoas microempresários, microempreendedores, porque esse pessoal é bem mais vulnerável e menos protegido. Então, a gente tem 4 convidados para discutir isso com a gente. O Lauro Farias, que é professor da Escola de Administração da FGV, coordenador do Centro de Estudos em Microfinanças e Inclusão Financeira. O Maurício Prado, sócio do Plano CDE, que é uma pesquisa focada nessas classes CDE, e ele é formado em administração pela FGV e tem mestrado em antropologia pela Universidade College de Londres. Giovanni Bevilacqua é um cearense aqui formado em administração pela Universidade Federal do Ceará, com doutorado na UNB em economia, e ele trabalha no Sebrae em Brasília, na unidade de capitalização e serviços financeiros. E o Mauro Odo Nogueira, engenheiro e administrador pela Universidade Federal Fluminense, doutor em engenharia pela COP, e ele é pesquisador do IPEA, e ele se dedica à produtividade das empresas, economia informal e precarização do mercado de trabalho. Então, eu já vou deixar aqui uma primeira pergunta para os 4, sobre avaliar as medidas do governo de ampliar a assistência aos informais e o crédito chegar aos micro e pequenos empresários e trabalhadores autônomos. Tá? Então, vamos começar com o Lauro, em seguida Maurício, Giovanni e o Mauro. E gostaria de pedir para a gente fazer um debate mais flexível, que nessa pergunta inicial as pessoas demorassem no máximo 3 minutos para concluir essa primeira intervenção. Então, vamos lá. Muito obrigado aí de novo pela participação. Obrigado. Bom, obrigado, Marcelo, pelo convite. Esse é um momento muito desafiador mesmo para o Brasil e diante da sua pergunta, eu até faria um pequeno, digamos, uma contextualização para lembrar a todos que mesmo em condições normais de mercado e de funcionamento da economia, esse setor do qual a gente está falando hoje, ele sofre severas restrições de crédito. Então, os problemas são bem documentados, aí a gente sabe que tem questões ligadas à assimetria de informação, a menos informação disponível
sobre microempreendedores, sobretudo se eles forem informais. Muitas vezes eles têm o acesso a serviços financeiros é extremamente limitado. Essa é uma coisa que a gente pode comentar e detalhar mais durante a nossa conversa. Vários, por exemplo, não têm conta corrente, têm apenas contas de pagamento abertas por aquelas maquininhas que se proliferaram bastante nos últimos anos. Então, tem um lado de assimetria de informação, tem um lado de falta de garantias também, bastante evidente. E isso tudo faz com que haja várias pesquisas indicam, pesquisas recentes do Sebrae, em geral colocam o problema de acesso a crédito no topo das questões mais importantes para a sobrevivência dos microempreendedores em geral, não só tanto formais como informais. Então, essa situação no contexto da pandemia que nós estamos vivendo, ela é apenas piorada, inclusive por um comportamento de mercado que é bastante conhecido. O crédito é notadamente cíclico. Eu me lembro que eu já trabalhei muito com crédito para grandes empresas antes da minha vida acadêmica, e aquela máxima que diz o seguinte, que os bancos estão sempre dispostos a emprestar para quem não precisa. O crédito é notadamente cíclico. Então, respondendo a sua pergunta para depois a gente detalhar mais, eu acredito que nesse momento é fundamental um papel anticíclico desempenhado por parte dos bancos públicos. E medidas também relacionadas ao risco, à aversão ao risco, porque, de fato, em qualquer economia de mercado, é esperado que a aversão ao risco tenha aumentado tremendamente. Aliás, a gente está diante de uma situação, eu diria que não é nem risco, é uma situação de incerteza muito grande. Os cenários são desconhecidos e os bancos tendem a colocar o pé no freio do crédito. Então, para o crédito chegar a esse público que já é, em geral, excluído dos mercados, mesmo nos momentos em que tudo está bem, é necessário que os bancos públicos pisem no acelerador e desempenhem um papel anticíclico. E, certamente, para isso vai ser necessário também o apoio do governo federal, até porque esses bancos, eles não podem também arcar com todo o risco que certamente virá nesse momento. Mas o crédito só vai chegar, eu acho muito difícil que o crédito chegue e que a liquidez não fique empossada se não houver uma atuação muito proativa dos bancos públicos. Sobretudo, eu destacaria o papel da Caixa Econômica. E eu acredito que a Caixa tem sido, infelizmente, eu até andei escrevendo sobre isso, eu acredito que a Caixa tem sido extremamente, digamos assim, passiva nesse período de 2019, em que pese o fato de, desde o começo, o presidente da Caixa e o próprio ministro da Economia ter dito que a Caixa seria o maior banco de microcrédito do Brasil. E em 2019, se vocês pegarem o relatório da administração da empresa, vocês vão ver que não há ali mencionado uma única medida efetiva, uma ação efetiva em microcrédito. Acho que a Caixa agora tem que correr atrás do prejuízo. Obrigado. Vamos passar a palavra agora para o Maurício. Por favor, o que você está achando aí do papel do governo para assistir aí às classes C, D e E? Ainda está no mudo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Escola de Economia da FGV. Analisando o pacote inicial do governo, acho que assim tem uma coisa que o que foi feito para o Bolsa Família, ele foi muito bem focalizado. Então, os mais pobres, que a gente chama de classe D e E, são 50 milhões de pessoas que ganham até R$500 de renda per capita, ou até R$2.000 por mês, uma família de 4 pessoas. São por volta de 50 milhões do Brasil, pela PNAD, que bate muito bem com os 54 milhões que eles estão atendendo. Logo acima, eu tenho esse auxílio emergencial do MEI, ou dos informais, que está dando mais ou menos uns 30, o Giovanni falou 35 milhões de pessoas, que quando a gente fez um estudo baseado na POF, na Pesquisa de Orçamento Familiar,
do governo, que foi feito no ano passado, a gente vê que pega exatamente os que ganham famílias que ganham de 2 mil por mês a 3.100, pensando em 4 pessoas, sendo bem simplista. Então, eu estou bem focalizado nos 50 milhões de baixo, eu estou bem com os 30 milhões seguintes, apesar de insuficiente, e eu tenho um problema, que são os 50 milhões de cima, que são exatamente essas famílias que ganham de 3.100 a 6 mil reais de renda por mês. Com essas famílias, elas ainda não estão contempladas no programa, mas elas ainda são muito vulneráveis, mais de 60% da renda delas é variável. Então, tem muito empreendedorismo e o que a gente vê é uma complexidade até de definir o que é esse empreendedorismo. O que a gente vê nas famílias a família padrão nessa classe C é uma renda fixa e um monte de rendas variáveis. É o porteiro, que também é Uber, é a pessoa, e que a esposa trabalha com vendas de cosmético, mas também ela é manicure. Então, é uma composição de rendas, mas que é uma renda muito, muito variável. Então, a pergunta que fica é como implementar esses 30 milhões, que é um pouco um desafio que o Lauro tem falado bastante até em artigos, como implementar esses 30 milhões, porque é uma novidade, os do Bolsa Família é mais fácil, já tem os meios, já tem as contas abertas, e como atender esses 50 milhões de cima. E aí, quando eu falo desses 80 milhões que eu estou chamando de classe C, renda média de 2 mil a 6 mil reais por mês, eu não estou falando de crédito, eu estou falando de renda mínima. Eu acho que a questão não é crédito, eu preciso dar renda para essas famílias, tanto para os 30 milhões como para os 50, para esses 3 meses emergenciais. Eu acho que tem uma questão aí que vamos ajudar, e 30% dessas famílias pela POF estão comprometidas com um pagamento de financiamento. Ou seja, você perdeu 50%, 60% da renda e 30% está com financiamento, elas provavelmente nem vão passar fome, mas elas vão se endividar muito se não tiverem uma ajuda de renda emergencial. Acho que era esse o meu ponto principal para essa primeira pergunta. Então vamos agora pedir para a contribuição aí do Giovanni, focando aí no microempreendedorismo e na experiência dele nas startups, né? E lá que ele acompanha lá no Sebrae. Boa noite. Obrigado. Boa noite, Marcelo, a todos. Eu queria, obrigado pelo convite. Eu queria retomar um ponto, assim, eu acho que o Lauro falou muito bem. Em condições normais, já o mercado é extremamente restrito aí para os pequenos negócios aí de uma forma geral, principalmente também para os microempreendedores. Aí os pequenos negócios eu falo no sentido de todos os pequenos negócios. Aqui deixando bem claro, pequenos negócios é o que a gente considera com empresas que faturam até 4,8 milhões de reais por ano, tá? Então, o mercado desse total aí de empresas, a gente tem do total de empresas no Brasil, a gente tem cerca de entre 17 e 18 milhões de pequenos negócios no país, tá? Quase 10 milhões são os microempreendedores individuais, tá? Então, a gente tem um cenário muito grande. Esse conjunto de empresas representam cerca de 98% a 99% das empresas constituídas no país. Então, a gente está falando de um cenário, né, que praticamente é a economia brasileira, né? Eu acho que a gente falar de economia brasileira sem destacar a importância dos pequenos negócios nessa economia realmente fica muito incompleto. Então, e esse conjunto de empresas tem um acesso muito restrito, né, ao sistema financeiro, como o Lauro bem comentou. Alguns números aqui, só para a gente basear a conversa, a gente estava falando em cerca desses 17 milhões de pequenos negócios, mais ou menos uma média de somente entre 6 milhões que são tomadores de crédito por trimestre, né? Então, quer dizer, é um número muito pequeno ainda dentro do total. Né? Menos da metade dos pequenos negócios conseguem acesso aos serviços financeiros, ao sistema financeiro de uma forma geral, e crédito ainda é bem mais complicado. Né? Esse conjunto de pequenos negócios é responsável por cerca de 80% de todas as operações de crédito que são realizadas dentro do sistema financeiro nacional, né? Que dá em torno de cerca de 124 milhões de operações foram realizadas somente no ano passado, né? E movimentando aí um total no ano passado de quase 270 bilhões de reais, né?
apesar de ser um número muito grande, 270 bilhões de reais, né, que foi concedido para pequenos negócios no ano passado, isso representa somente 20% da concessão de crédito. Então, o que é que a gente está falando? A gente está falando de um grande contingente de empresas, né, que tem um acesso restrito ao sistema financeiro, né, e o Lauro está completamente correto. Então, isso já em situações normais. Em situações agora emergenciais, como a gente está vivendo agora na pandemia do coronavírus, a gente tem esse adicional, né, de uma exacerbação aí das percepções de risco, né? Então, quer dizer, agora realmente os bancos têm uma atitude muito, muito defensiva, né? Os bancos privados. Então, concordo aí, em linhas gerais, aí, com o que o Lauro falou, do papel importante que os bancos públicos têm que atuar. A Caixa Econômica, que foi citada, está desempenhando esse papel agora, né, muito bem forte, entrou forte nisso, porque a gente já viu que mesmo as medidas usadas para aumentar a liquidez do sistema, né, implementadas pelo Banco Central, não foram suficientes para dar vazão a esse crédito, né, atender essa demanda que agora ficou muito grande. Ok, obrigado aí, Giovanni, pelos seus comentários. A gente pode voltar mais à questão aí do papel aí da Caixa, dos bancos públicos. A gente vê o Banco Central tem essa proposta aí de emprestar para firmas aí de 300 mil a 10 milhões aí para financiar a folha de pagamentos, né? Tem também a questão aí de fazer troca de ativos com o setor privado, de debênture, de dívida financeira, para ver se consegue desembolsar o crédito, né? Podemos falar um pouco sobre isso antes. Eu gostaria de saber aí, na opinião do Mauro, que deve ser outras medidas que devem ser feitas, se as medidas até agora você acha que vão ajudar aí essa população mais desassistida conseguir atravessar esses meses aí de quarentena? Bom, Lauro, Marcelo, queria sim, né, inicialmente agradecer o convite, né, dizer a honra de estar participando disso com esse time que está aí sentado na mesa, né, agradecer à Fundação pelo convite. Antes de falar um pouco das medidas, acho que é importante dar uma contextualizada, né, para quem, né, essas medidas, né, de quem que a gente está falando aqui quando a gente fala nas pequenas empresas e quando a gente fala na economia informal. Falando em grandes números, né, o Brasil tem 100 milhões de, né, a população economicamente ativa. A gente tem 100 milhões de trabalhadores no Brasil. Em torno de metade disso está no mercado informal, né? Autônomo informal ou trabalhador sem carteira assinada. Da outra metade, né, que é emprego formal e empresas formais, metade está em empresa de pequeno porte. Ou seja, quando a gente fala desse mundo né, dos pequenos negócios, sejam eles formais ou informais, a gente está falando de 75, né, em torno de 73, aí depende da conta que você fizer, 71, isso varia também com a informalidade crescendo ou decrescendo, mas a gente está falando de 3/4 dos trabalhadores do Brasil. Então, você falar em economia brasileira sem falar, sem olhar, né, sem né, tá na tua cabeça, esse mundo das pequenas empresas, você não está falando da economia brasileira, né? Então é importante ter na cabeça que quando a gente fala em apoiar ou em socorrer isso, não é uma questão social, é uma questão econômica. Nesse momento em que essas são as empresas sabidamente mais vulneráveis, nesse momento em que expostas a essa crise, né, elas entram numa situação crítica, preservar essas empresas não é só uma questão social, é uma questão de preservação do tecido econômico e preservação das cadeias produtivas. Elas são elos das cadeias produtivas. Né? Você destruir isso é você destruir a base da economia do país. Né? Então, você não se pode pensar nisso, né, como uma questão social. Você tem que pensar nisso como uma questão econômica, né? Preservar, salvar o tecido econômico do país. E aí, basicamente, o governo tomou 2 medidas para isso aí. É uma medida provisória, tem uma lei, que é a lei que está concedendo esse auxílio emergencial para os informais e MEI, e aí já foi dito aqui que isso tem vários problemas, né? A minha estimativa é que ele está deixando em torno de
10 milhões de pessoas de fora, além do fato de que, né, o valor concedido está aquém do que é necessário. Quer dizer, R$600, né, para um informal que, né, que consegue operar, ou um MEI que opera aí, próximo dos seus R$3.000 por mês, o custo marginal do dinheiro para eles, né, o valor marginal do dinheiro para eles é muito alto, né? Então, ele perder aí 60%, 70% da renda, para ele é quase fome. E a medida provisória 944, que é a que, né, dá um auxílio financeiro às empresas, ela está dando esse auxílio financeiro para as empresas que têm faturamento acima de 360 mil. Então, basicamente, está deixando 6,5 milhões de empresas, não é de empregos, são 6,5 milhões de empresas até agora desassistidas. E essas que estão sendo assistidas, esse financiamento, em primeiro lugar, ele é pela Selic. Então, ele é uma antecipação de despesa que o governo está fazendo, né? É custo zero para o governo, custo de oportunidade é zero, ele está emprestando a Selic, ele vai resgatar isso lá na frente, tirando a inadimplência, claro. Segundo, é um dinheiro carimbado para pagar salário. Então, o empregador, né, o empresário, nessa situação de risco que a gente está, ele parar para pensar, para ele se endividar para pagar salário, né, e ficando limitado a não poder mandar ninguém embora, né, o custo de transação disso para ele é alto. Tá bom. E, por fim, quem concede o crédito é o banco. Então, o banco faz uma análise de crédito. E, né, assim, o que a gente está vendo é que o dinheiro está empossando. Tem muita gente que não está procurando, e quem está procurando tem muita gente tendo crédito negado. Então, essas duas medidas precisam ser profundamente repensadas, né, para que esses 7,5 milhões de empresas e esse 50 milhões de autônomos, né, não fiquem desassistidos. Tá, muito obrigado. Deixa eu só o disclaimer usual, a gente esqueceu de falar no princípio, né? Que as opiniões de cada uma das pessoas aqui, da minha, do pessoal da GV, não representam a opinião das instituições que nós somos filiados. Então, eu vou aproveitar essa pergunta do Odo e vou falar para o Lauro uma outra pergunta, porque aparentemente saiu ontem uma medida para assistir as companhias que faturam menos de 360 mil por ano, né, Lauro? E, além disso, o Roberto Campos Neto falou ontem numa live dele no Estadão que o crédito está fluindo, que o custo está um pouco mais alto, porque é normal, porque o risco aumentou, a gente não sabe se... Quer dizer, o banco ele não tem noção plena de qual vai ser a chance das firmas sobreviverem, nós todos estamos com essa mesma questionamento, né? Então, na hora que coloca nos modelos de risco, o crédito vai ficar mais caro, né? E aí tem que entrar o governo para tentar viabilizar o crédito, para tentar diminuir esse risco para o banco. Então, é muito importante o Tesouro e o Banco Central entrarem para não deixar as firmas quebrarem, né? Então, porque a gente está numa batalha para ver, não deixar as pessoas passarem fome nesse período da quarentena e as pessoas terem local para voltar a trabalhar depois da quarentena, né? Porque vai ser uma tragédia social e econômica se tiver uma quebradeira absurda de pequenas e microempresas, né? Então, eu acho importante a gente ressaltar que, aparentemente, tinha esse gap de empresas bem pequenas que não estavam em nenhum programa, mas ontem saiu aí uma medida aí sei lá, não sei se já saiu a medida, mas já está se falando sobre isso. Eu fui pedir para o Lauro responder isso. Eu acho que, conforme o Giovanni falou, claro que a Caixa tem reagido. Como eu até brinquei dizendo que eu acredito que agora a Caixa está, digamos assim, correndo atrás do prejuízo. Eu acredito que se a minha grande... E acredito até que há progressos inesperados em momentos de crise, e eu espero que isso se configure um desses progressos inesperados, que é justamente a maior inserção da Caixa
para essas milhões de empresas e para a baixa renda de maneira geral, porque a Caixa tem, de fato, muito a fazer. Essas medidas que você falou, nós precisamos ver, digamos assim, o detalhamento, né? Vale sempre lembrar que as medidas formuladas, elas precisam sair do papel. Há uma diferença muito grande entre formulação e implementação, né? O diabo está nos detalhes aí. Especificamente a menção que você faz a essa linha, se trata de, pelo que eu pude perceber, algo entre 7 e 8 bilhões de reais, com a participação da Caixa e com a participação do Sebrae também. Acredito que até o Giovanni pode comentar isso. O meu grande receio é o seguinte: eu tenho acompanhado a postura da Caixa, sobretudo nas falas do seu presidente. E eu sinto que há um desconhecimento muito grande de como é que funciona a análise de crédito para a população de baixa renda. A gente está falando de 75% das empresas, conforme o Mauro muito bem lembrou. E, claro, as empresas formais, isso é um pouco mais fácil, mas repare que tem uma imensa massa de empresas informais. E sempre que eu ouço a Caixa falar alguma coisa, eles ressaltam muito a importância das garantias, a importância de ter garantia firme, etc. Se a gente pesquisar as entrevistas do presidente da Caixa, a gente vai ver isso. Ninguém está dizendo que a Caixa tem que perder dinheiro, obviamente, tem que rasgar dinheiro, isso não é desejado. Só que essa busca de garantias, ela demanda, para este tipo de público, demanda você desenvolver modelos de avaliação de risco de crédito que são diferentes. Você não avalia uma microempresa, sobretudo se ela for informal, usando as mesmas métricas e usando a mesma metodologia que você usa para empresas formais e para empresas maiores. Então, a minha preocupação, finalizando aqui, em relação a essas medidas, que são bem-vindas, evidentemente, porque não havia nada ainda. A minha preocupação é como é que essas medidas vão sair do papel. Elas foram formuladas e anunciadas, mas elas precisam ser implementadas. E como é que isso vai funcionar na prática, na medida em que me parece que os modelos de análise de risco da Caixa, eles precisam incorporar mais a realidade dessa população. De novo, não se trata de rasgar dinheiro, mas há lições enormes, lições vastas da literatura de microcrédito, da experiência prática de microcrédito mundo afora e de crédito para essas empresas, que podem nos dizer alguma coisa para esse momento. E tomara que tudo dê certo, obviamente, que tenhamos aí um progresso inesperado. Muito obrigado. Agora eu vou fazer uma pergunta para o Giovanni. Me fale mais um pouco aí do diagnóstico aí de como está indo o crédito aí para as pequenas empresas e para as startups aí durante a pandemia. Está chegando, não está chegando? O que o pessoal do Sebrae tem visto aí como indicador aí de... Tem que colocar no mudo. Está no mudo. Perdão. Eu acho que o importante, assim, a gente, falando de pequenos negócios, né, a gente tem basicamente, então, duas formas de financiamento, né, que é a via mercado creditício e uma outra via investimentos, que é onde recentemente, esse público de startups que você mencionou, realmente eles estão mais inseridos aí nessa via de financiamento. O que a gente está vendo é que, independente do tipo de empresa, seja startup, ou seja microempreendedor, pequeno negócio mais tradicional, o que a gente está vendo e o que nas nossas pesquisas que estamos fazendo, estamos divulgando, é realmente uma grande dificuldade, né, que esses empreendedores estavam tendo, pelo menos até algumas semanas, até a última semana, em conseguir esse crédito, tá? O Lauro mencionou aí, por exemplo, a questão da Caixa Econômica junto com o Sebrae. Isso é verdade, né? Ontem foi feito o lançamento desse programa, de uma parceria da Caixa Econômica com o Sebrae, né, de utilizar o fundo de aval do Sebrae, né, o FAMP, como um dos instrumentos de garantia para esses
empréstimos bancários para os pequenos negócios. Tá? Então, até agora, o que a gente viu é isso, uma grande quantidade, um percentual muito grande, mais de 60% dos nossos entrevistados, né, de empresários em todo o país, né, de uma amostra bem representativa aí do mercado, falando dessa dificuldade de terem, por exemplo, solicitado esses empréstimos e não terem, ou não tido resposta ainda, ou então não terem sido beneficiados ainda com essa medida. No ambiente específico das startups, é realmente ainda um pouco mais complicado, né? O Sebrae atende cerca de 8.000 startups por ano, né? Isso desde 2016, isso contando do todo o universo, né? Startups formalizadas, né, propriamente dito, é em torno de 3.000 por ano. Então, quer dizer, é uma atuação muito forte, né, na parte de capacitação também, de treinamento desses empresários e da capacitação dessas empresas. E o que a gente vê agora também, do lado do ponto de vista de financiamento via investimento, a gente também vê um certo recuo, né? Porque os investimentos... É óbvio que existem bons negócios, né, que são bons negócios que são avaliados independente da situação, mas estamos numa situação emergencial tão incerta, né, que até mesmo esse investimento via investimentos por fundos de investimentos, investidores anjo, por exemplo, né, está um pouco cauteloso também agora, né? A gente espera que esse momento passe, né, e que os bons negócios eles vão continuar sendo financiados, né? Eu acho que eu concordo aí com o que o Lauro e o Mauro falou anteriormente, que agora a gente está num momento tão emergencial que primeiro a gente tem que garantir a sobrevivência mesmo das empresas, né, e a manutenção dos empregos, tá? Então eu acho que esse é o ponto principal e as medidas têm que ser tomadas basicamente considerando esse cenário emergencial. Deixa eu fazer uma pergunta agora que veio aqui do público para o Mauro, tá? Então, olha só, acho que o Banco Central ele colocou R$1 trilhão para 1,5, uns 15% do PIB para dar liquidez para o sistema financeiro, tá? Além disso, eles estão querendo fazer aquele empréstimo para as empresas pagarem folha de pagamentos até 3 meses de folha de pagamentos, o Tesouro entra com 85%, os bancos privados entram com 15%. Aí você tem esse plano da Caixa de dar de R$600 a R$1,2 mil para as pessoas de baixa renda. Então, essas são as 3 grandes medidas que eu vi que foram tomadas até agora, que estou me lembrando aqui. E a pergunta é a seguinte: quais você acha que devem ser outras medidas que ainda não foram tomadas pelo Banco Central e pelo governo federal para ajudar as pequenas empresas, os pequenos negócios, tá? Eu lembro que você já falou isso outro dia. Por favor, fale isso em 3 minutos, tá? Bom, muito sinteticamente, em relação aos autônomos informais, autônomos formais e informais, primeiro, você precisa elevar o limite, né, da renda que o indivíduo pode acessar o crédito. Ela está hoje em 3 salários mínimos. Então, né, quem tem uma renda acima de 3 salários mínimos não está ganhando nada. Então, você precisa, né, desde que o cara seja autônomo, que ele comprove que ele seja autônomo, né, você garantir um salário mínimo para ele no mínimo. Né, e você inclui um contingente com, né, alguma renda. Você deixou muita gente de fora, essa medida está deixando muita gente fora do auxílio. Segundo, você abrir isso para todas as categorias profissionais, porque você tem uma restrição de categorias profissionais que podem ser atendidas, que são aquelas ligadas a cadastro único. Terceiro, as cooperativas estão fora, então você, né, abrir para as cooperativas. E quarto, e aí é o trabalhador formal que também está desassistido, que é o trabalhador intermitente, aquele cara que ele só é chamado para prestar um serviço. Você tem carteira assinada, mas numa modalidade nova que saiu na última reforma trabalhista, que é o trabalho intermitente. Esse cara também está sem renda, então ele também precisa ser incluído nisso. Esse seria um aspecto. E outro,
para as empresas formais, e aí, Lauro, quando a gente está, né, é 75% da mão de obra, tá? Dá 99% do total de empresas são as pequenas e os MEI. Para essas empresas, pequenas empresas que não sejam MEI, né, o que eu estou sugerindo é você dar um empréstimo a juro zero, ou seja, o custo para o governo, a cuja oportunidade disso é a Selic, é um empréstimo a juro zero, com 1 ano de carência, e um prazo equivalente aos meses que ele vai receber esse empréstimo, proporcional ao faturamento dele. Né? Uma proporcionalidade que garanta que ele pague a folha e cubra, né, os custos fixos que ele está tendo que bancar. Isso varia de setor para setor, tem que ser feita uma análise, né, para você determinar isso por setor, em função né, de qual é o perfil de composição de custo desse setor e o quanto esse setor está sendo impactado pelo lockdown. Né? Basicamente, seriam essas duas grandes ideias de medida que tem que ser tomada. Isso aí, ao longo do papo, a gente pode até detalhar um pouco mais. O custo disso, né, se a gente imaginar 5 meses o governo bancando, o custo disso daria alguma coisa na ordem de... deixa eu achar aqui, dá 350 bi. Essas duas medidas juntas, 370 bi, essas duas medidas juntas. Seria o custo para o governo. Tá, muito obrigado. Agora eu vou fazer uma pergunta para o Maurício, tá? Eu quero que você fale um pouco mais aí dessa classe C que está desassistida. Aí, eu quero que você me diga um pouco como que a gente pode fazer para incluí-los aí na ajuda, e fala um pouco também aí dos padecimentos aí desse pessoal, o que eles estão sofrendo, qual que é a realidade dessa classe C aí desassistida. Primeiro, complementando, acho que o ponto do Lauro, o Lauro falou da oferta, da dificuldade dos bancos de entenderem a especificidade desse pequeno e das garantias, de como criar um modelo específico. Eu acho que também tem um problema na demanda. Tá? A gente faz, na Plano CDE, que é uma empresa de pesquisa, a gente faz muitas pesquisas com microempreendedores. No ano passado, a gente fez 3. Uma com o empreendedorismo feminino no Brasil, para a Rede Mulher Empreendedora, uma com a Aliança Empreendedora sobre os imigrantes bolivianos empreendedores e uma terceira sobre empreendedorismo negro no Brasil para a Feira Preta, para o Preta Hub. O que aparece muito é que grande parte dessas pessoas nem acessa crédito, nem tem medo de procurar crédito. Então, tem medo de se enrolar com crédito. Então, não é nem que eles são negados, eles nem procuram o crédito. Então, o crédito é uma coisa distante, o banco é distante, assustador. Paralelo a isso, tem um estudo que o Banco Central fez, a área de cidadania financeira que o Banco Central fez há uns 2 anos, que mostra que a maior parte dos MEIs acessa crédito via carteira de crédito e via cheque especial. Ou seja, o que acontece é que o que é mais rápido, o que é mais fácil na emergência é o que vai. Então, se demorar muito, vai acabar acessando o crédito que está ali, nem que seja... Porque existe uma mistura do pequeno entre renda da casa e renda da empresa. E às vezes é o cartão do varejista que vai ser o instrumento que vai ser usado para tapar aquele buraco da microempresa. Então, acho que tem essa questão de como que eu junto esses 2 pontos, que a oferta que não entende a demanda e a demanda que tem medo da oferta. Então, acho que vai muito via entrar por uma renda assistencial para depois, no segundo momento, que é para pagar um incêndio, transformar isso em ofertas de crédito com essa visão do Lauro. Tá? E, assim, as dores desse microempreendedor, acho que tem várias coisas. Uma delas é a questão dessa complexidade da renda da casa. A gente fez um estudo para um aplicativo de organização financeira e as pessoas não sabiam estimar a renda do mês seguinte. Tá? Então, porque a renda varia muito, e o outro porque também tem uma dificuldade de encontrar padrões. Tem uma questão de educação financeira e de matemática. Então, assim, como que essas famílias... em outro estudo a gente fez, as pessoas iam 3 vezes por dia no atacado para comprar o espetinho, para vender espetinho na rua, ou comprar cachorro-quente, porque ela não tinha caixa para o dia. Então, como que eu faço com que essas pessoas que não têm planejamento financeiro de longo prazo, elas já estão na emergência, a poupança, normalmente, em estudo que a gente fez junto com o Laura, é menos de 20%, menos 20% das famílias têm poupança para mais de 1 mês sem renda, ou seja, só 20% consegue viver 1 mês sem renda,
eu tenho várias questões aí no lado da oferta das famílias e que elas estão realmente passando por um momento bem apertado e o governo tem uma oportunidade de conhecer melhor elas e entrar, mas acho que tem que entrar para grande parte delas via uma renda mínima para depois pensar em crédito mais para frente. Muito bom. Vou fazer uma pergunta para o Giovanni agora. Uma coisa que é importante e que a gente está indo na emergência, mas há um medo aí da gente ter uma grande desorganização econômica, com muita quebra de contrato, que vai gerar muita confusão depois da pandemia e pode fazer com que muitas firmas saiam dos negócios. Então, uma pergunta que eu tenho é o que você está achando como que vai ser a recuperação depois para as microempresas? Você acha que essa desorganização financeira, essa série de quebras de contrato pode ser muito maléfica para as pequenas microempresas, para as startups? Sim, sem dúvida, né? Como o Mauro pontuou bem, os pequenos negócios fazem parte ali da estrutura mesma da nossa economia, né? E a gente está vendo que uma boa parte, né, principalmente como grande parte desses pequenos negócios estão na área de serviços, a gente vê uma grande parte de serviços que foram suspensos, né, que foram simplesmente paralisados. Algumas dessas empresas já, infelizmente, algumas delas já fecharam, outras fecharam parcialmente, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente está vendo também um movimento muito interessante, né? Em alguns negócios, obviamente, que isso não pode ser estendido para todos, mas de tentativas, né, de driblar essa situação. Haja visto, por exemplo, a questão de comércio eletrônico, enfim, alguma coisa do tipo, serviços prestados remotamente, né? Mas o que a gente não pode esquecer é que esse é um período emergencial, né, e que, infelizmente, a nossa economia não estava preparada para poder aguentar um tranco desse, né, como diz o meteoro, como diz o ministro Guedes, né, ninguém estava preparado para isso, ninguém fica se preparando para um meteoro assim à toa, e a gente está vendo, então, que isso acabou exacerbando algumas situações que a gente já conhecia sobre os pequenos negócios, né, que é como o Lauro mencionou e o Maurício mencionou agora também muito bem, que é, primeiro, essa questão da gestão financeira, da própria educação financeira dos empreendedores. A gente viu que como isso é problemático no Brasil, né? Então, é preciso, então, que a gente consiga atuar, né, a sociedade como um todo conseguir atuar, né, primeiro para passar por essa pandemia, né, tentar evitar ao máximo a quantidade de quebradeira de empresas e de desempregados, para que a gente possa ter uma retomada mais forte logo em seguida, tá? Então, eu acho que o principal é isso. Porque senão, aí sim, aí eu concordo com o Odo, né? Você rasga muito profundamente esse tecido econômico, da estrutura econômica, que realmente pode dificultar muito mais ainda essa retomada. Alguns setores vão retomar mais rápido que outros, tá? Mas, de uma forma geral, as nossas pesquisas estão apontando que os empresários estão falando aí de a expectativa deles, ou pelo menos eles estão estimando que o retorno, né, à situação, digamos, normal, só se dê daqui a 10 meses. Entendeu? Alguns setores mais rápidos, outros mais longos, mas o que a gente está falando? Eu estou falando, quer dizer, que a economia vai voltar a um nível do que a gente pode considerar normal, né? Eu não sei se já existe mais esse normal aí depois dessa pandemia, mas pelo menos aos níveis anteriores, somente daqui a um ano. Isso é muito grave, tá? Isso prejudica muito, né? Como já foi mencionado aqui várias vezes, não, os pequenos negócios constituem a grande maioria das empresas no país. Eu estou falando aí de uma queda de PIB, né, de atividade agregada muito grande, né? Já algumas estimativas aí na casa de 5%, o Focus ainda fala de 3%, mas você tem estimativas muito grandes,
né, de uma queda muito grande, como você bem mesmo mencionou, talvez na história mundial, desde a crise de 30, que a gente não tem que a gente não vê uma situação dessa. Muito bom, muito obrigado, Giovanni. Vou voltar aqui para o Mauro, tá? Tem uma pergunta aqui do telespectador, não sei como é que fala, youtuber. Olha só, isso também junta com uma questão macroeconômica importante, tá? Todo mundo está pedindo auxílio para o governo federal, ok? Então, vai ter que ajudar as companhias aéreas, vai ter que ajudar, vai ter que tapar o buraco das concessionárias de energia, porque a demanda está lá no chão. Além disso, os estados estão aí fazendo, tem uma disputa política por trás disso, estão querendo que coloque aí a diferença de arrecadação de ICMS e ISS de vários meses, e você também tem essa proposta aí de assistência que você falou que vai custar uns 300 bi de reais, né? E já tem as outras medidas aí que aparentemente vão elevar o déficit para uns 6, 7% no ano. A pergunta que faz é o seguinte: isso não vai gerar uma dinâmica de dívida explosiva? E como que vai? Essa é uma pergunta, um macroeconomista provocando aí um engenheiro, né? Então, como que depois as pessoas vão financiar a dívida pública se ela vai estar com uma dinâmica explosiva? A gente pode voltar para problemas que a gente tinha aí na década de 80. Então, eu vou perguntar isso para o Mauro, mas se alguém quiser também captar com isso depois, eu acho que não sei se é o tema desse debate, mas é sempre bom lembrar como que quem vai pagar a conta, como vai ser o funding disso, né? Pensando no day after, né? Se todos sobrevivermos, né? Acho que vamos, mas... Pois é, Marcelo, você terminou, acho que com a frase principal, né? Se todos sobrevivermos. Na verdade, né, a lógica do equilíbrio fiscal e da relação dívida-PIB, a maioria dos países do mundo já abandonou, né? Metas de equilíbrio fiscal, metas de endividamento PIB. A União Europeia já, né, derrubou o limite de endividamento PIB, porque para que alguma coisa, né, possa ser feita depois, a gente tem que chegar no depois, né? Então não tem jeito, você precisa salvar a economia, né? Como é que vai pagar isso depois? A gente vai ver depois, porque se não salvar a economia, não tem depois para pagar. Agora, já pensando no depois, efetivamente, né, eu falei aí em 300 bi e tal, e você falou, né, tem um monte de medidas que custam não sei quantos bi. Essas duas medidas que eu falei, elas, em grande medida, elas substituem outras. Então, o acréscimo do que já foi comprometido não é tão grande, em primeiro lugar. Em segundo lugar, e aí é retomar, né, o que está aí hoje na agenda de discussão, que é voltar à ideia de Keynes de assim, né, você tem uma crise de demanda absurda, né? É recomposição de demanda. Você pode fazer isso por emissão. Vai ter impacto inflacionário? Pouco provável, né? Você está com a demanda colapsada. E mesmo que você tenha algum impacto inflacionário, se olhando a situação do Brasil hoje, primeiro, nossa inflação vinha com tendência de baixa, razoavelmente controlada, desindexada a economia, a cultura inflacionária passou, né? Você vai ter alguma inflação. Não acredito numa explosão de inflação. Se você tiver alguma inflação depois a gente cuida dela. E inflação vai ser um imposto social que a sociedade inteira vai pagar para ter segurado, né, o mundo funcionando. Você me provocou bastante, mas eu vou ser, como mediador, eu vou relevar um pouco. É um belo debate. E vou fazer uma pergunta aqui para o Lauro agora, sobre... a gente tem falado muito aí que os bancos federais têm que ajudar, né? A Caixa. Não se falou muito do BNDES, que o BNDES tem uma tradição de mais empresas grandes, que não são as mais afetadas no momento.
Mas eu queria que o Lauro falasse um pouco o que ele acha que pode ser a atuação das fintechs, dos bancos privados, das cooperativas de crédito e desse microfinanciamento também, desse setor menor aí do sistema financeiro, né? Dos agentes menores, né? Uhum. Bom, o Marcelo, como bom macroeconomista, teve que fazer uma provocação macroeconômica mesmo, né? Só não resistindo aqui, Marcelo, eu acho que essa questão vai ter que ser discutida em algum momento, de fato. Obviamente, isso vai ter haverá a necessidade de medidas. Agora, eu acho que a gente precisa passar esses momentos que são... A gente está falando de semanas, né? Eu acho que a gente sempre estuda, a gente fala em curto, médio e longo prazo. Aqui a gente está falando de curtíssimo prazo, a gente está falando de semanas, né? Então, eu acredito que agora essa discussão que você está falando, essa discussão que você está trazendo o day after, o dia seguinte disso, claro que ela é importante, né? Acho que ninguém está falando aqui de passar um cheque em branco. Agora, de fato, para uma série de... Como o que interessa lá na frente a preservação da economia e a gente faz uma relação da dívida com o PIB, eu acho que essa relação que tem que ser pensada agora no momento, né? Em relação à pergunta que você fez, eu acho que até o Maurício explicou muito bem quando a gente olha para esse público, há dimensões pelo lado da oferta e dimensões pelo lado da demanda, né? E as duas coisas elas andam em paralelo. É bem verdade que os estudos, por exemplo, que os economistas fazem, eles são muito mais voltados para o lado da oferta. Então, a gente usa dados do Banco Central, usa dados de crédito, estudos de natureza mais macro têm essa característica. Estudos do lado da demanda, eles são mais escassos. O Maurício até é um dos grandes especialistas no Brasil em estudos voltados para a demanda. E por que eu estou falando tudo isso? Porque isso tem a ver com a sua pergunta sobre as fintechs, né? As fintechs, elas não há milagre, né? As fintechs, eu andei até... há um artigo de um economista... O economista mais conhecido na área de microfinanças, que é o Jonathan Murdoch, ele tem um artigo que se chama A Promessa das Microfinanças, um artigo de 99, lá de trás. E eu até, com a devida citação da referência, eu escrevi um artigo e chamei de A Promessa das Fintechs. As fintechs, elas surgem muito mais como em um ambiente... e se a gente considerar um pouquinho, porque a gente precisa sair um pouquinho desse período tão conturbado para entender o contexto. As fintechs, elas representam assim novos atores dentro do mercado de serviços financeiros, não só no mercado de crédito, né? Serviços financeiros básicos, a literatura diz que a gente está falando de crédito, poupança, seguros e meios de pagamento. Aliás, meios de pagamento é algo extremamente importante para a discussão que a gente está tendo agora. Isso se liga a um comentário anterior do Maurício, com o qual eu concordo plenamente. Para um certo público desses milhões que o Mauro e o Giovanni muito bem descreveram, a ideia dos números gerais, se a gente pega aquele extrato de baixo dessas empresas, sobretudo as informais, as microempresas, e dentro disso, em uma intersecção desse universo com os informais, a gente vai ver um grupo para o qual a renda emergencial é muito mais importante neste momento do que o crédito, conforme o Maurício bem lembrou. Sobretudo porque a gente não pode esquecer, a gente não mencionou isso até o momento do nosso debate, que a gente está falando da chegada de renda básica emergencial ou de crédito em uma situação em que há restrição e há recomendações sanitárias muito sérias para evitar aglomeração. Então, não se trata apenas de você conseguir distribuir os recursos, mas você distribuir de uma maneira tanto o crédito quanto a própria renda básica emergencial, sem promover aglomerações. E aí, as fintechs, elas representam um canal a mais para a distribuição desses recursos. Entretanto, deve ser lembrado que o volume de crédito que as fintechs
O volume, as fintechs representam uma gota no oceano dentro do volume de crédito hoje. Eu preciso, não quero me estender muito, a gente pode falar disso em um outro momento, mas muito mais do que a fotografia que as fintechs, a fotografia das fintechs dentro do sistema financeiro, do sistema de crédito hoje, muito mais do que isso, eu acredito no filme. Ou seja, a importância não é a atual foto, mas é o filme que se vislumbra, porque esses novos atores eles vão desempenhar um papel muito importante lá na frente, sobretudo se a gente considerar a instituição de uma coisa que está vindo aí, que o Banco Central já tem, inclusive, divulgado, já medidas, já algumas discussões já formais sobre isso e divulgado, que é o Open Banking. Ou seja, o próprio papel dos bancos e do BNDES, que você mencionou, e eu, de fato, não falei do BNDES, porque a Caixa, de fato, ela é, quando a gente pensa num pecking order, né, na lógica de quem vem primeiro ali, é meio óbvio para quem estuda esse assunto que a Caixa ela tem um relacionamento privilegiado com a baixa renda, ela é o agente pagador do Bolsa Família, ela paga uma série de benefícios sociais e ela é um banco social por definição. O próprio Banco do Brasil é mais complicado porque ele é listado em bolsa, então tem questões de governança que precisam ser discutidas. Então, enfim, eu acredito que as fintechs elas têm um papel a desempenhar. Acho que o Maurício pode até dar alguns números, que eu sei que ele pesquisa isso. Agora, eu acredito que muito mais importante do que as fintechs são hoje é o filme do que as fintechs podem ser no futuro, sobretudo dentro de um ambiente de Open Banking. Muito obrigado. Eu tenho uma pergunta para o Maurício. Olha só, eu vou ler do jeitinho que me perguntaram e você traduz isso para nós, tá? A economia da comunidade ou da carência típica dos microempreendedores não é a mesma coisa dos conceitos formais consagrados? E vou emendar uma para o Giovanni também. Giovanni, você tem assim, alguma ideia de como que vai ser os impactos regionais aí da pandemia? Qual região vai ser mais afetada e menos afetada pela escassez de crédito e tal? Então, dá uma palhinha para nós aí nos impactos regionais, tá? Então, 2 perguntas em série. Marcelo, eu não entendi. Isso não é a mesma coisa do conceito de economia informal, é isso? Não, conceitos eu entendi a pergunta. Consagrados, tá? Se não é a mesma coisa? Ou se é diferente? Isso é diferente. Economia da comunidade ou da carência típica dos microempreendedores. Não é a mesma coisa dos conceitos formais consagrados? O Lauro quer... Tá. O Lauro... Você quer falar, Lauro? Eu não sei se eu entendi. Eu acho que eu entendi. Para a pessoa que fez essa pergunta, que é uma pergunta muito boa, tem um livro essencial, que na verdade é um manual desses assuntos que a gente está discutindo, que se chama The Economics of Microfinance. E a resposta é sim. Eu vou dar um exemplo concreto que eu acho que dá para entender. E o Maurício pode até daí... ele viu isso no campo, ele viu isso empiricamente. Por exemplo, poupança. Como é que a poupança é vista nos modelos tradicionais da economia? A gente tem uma hipótese de que as pessoas querem fazer uma suavização do consumo, os agentes econômicos, então eles poupam quando eles são jovens para que eles consumam, para que o padrão de consumo não caia muito lá na frente, quando a renda do trabalho cair rapidamente, né? Simplificadamente, a gente pode ficar com isso, com essa hipótese da suavização do consumo e as decisões intertemporais de poupança a partir daí. Acontece que, eu diria, uma grande parcela da população de baixa renda e mais pobre, essa lógica não funciona. A poupança tem outras características. Existe o conceito de poupança de alta intensidade ou de alta frequência, perdão, não alta intensidade, alta frequência. As pessoas poupam valores menores, mas não para a aposentadoria, para a semana que vem, para o mês que vem.
no máximo para daqui a alguns meses. Isso é o que nos modelos, e aí nesse livro que eu falei, Economics of Microfinance, existe um capítulo, metade de um capítulo, na verdade, que ele discorre justamente sobre esses modelos de poupança. E repare que eu só falei de poupança aos outros serviços financeiros também. Acho que o Maurício pode até... Agora eu entendi. É o que eu tinha imaginado. Então, não é a mesma coisa. Eu entendi que era uma afirmação, mas não é uma afirmação, é uma pergunta. Tem um exemplo bem interessante sobre isso, Marcelo, que é o exemplo da máquina de lavar roupa. Então, o conceito econômico fala faz muito mais sentido você poupar para comprar uma máquina de lavar roupa por um ano e comprar do que você comprar num varejista. Mas aí você vai na casa de uma pessoa, ela fala, não, eu comprei essa máquina no varejista, mas sobrou muito tempo para mim. E aí, com o tempo que eu faço, eu estou gerando renda do meu negócio de culinária que eu faço e eu gero... Então, tem elementos que a vida real, do dia a dia, desse economia da comunidade, como a pergunta veio, que muitas vezes não são considerados nos modelos. E como esse exemplo... Acho que travou o Maurício agora. Mas, essencialmente, há diferenças bastante grandes, viu, Marcelo? Acho que é interessante. Isso não é um pouco de bounded rationality, não? É uma explicação ex post para a pessoa fazer uma decisão de consumo? Mas deixa eu passar a palavra agora para o Giovanni responder a questão lá dos impactos. Voltei. Eu passei para o Giovanni agora. Daqui a pouco você... Tá bom. Então, eu vou ser rápido aqui para deixar o Maurício responder. Gostei da proposição, a posição que o Lauro levantou agora, que é o seguinte: nós economistas, assim, a gente fica pensando em modelos, e é relevante. O que você falou em questão da poupança é relevante. Só que, no caso agora específico, para responder a pergunta que o Marcelo fez, é que o que a gente vê, né, é que essa suavização de consumo dada via poupança, né, nos nossos modelos, nem todos os modelos levam em consideração um agente muito importante, um agente muito ativo, que exatamente são as instituições financeiras que fazem essa intermediação. Tá? Então, a gente não vê, o que a gente vê nos dados, microdados de crédito no país, é que o crédito ele acaba sendo mais concentrado nas regiões, no caso, as regiões centro-sul do país, onde a atividade econômica também ela é mais forte. Então, os próprios bancos acabam canalizando esses recursos, obviamente, para as atividades em regiões onde tem maior nível de atividade econômica. E por que eu estou falando isso? Para responder a questão. Né? Então, quer dizer, você vê um acesso a crédito nas regiões norte e nordeste muito mais restrito do que é nas regiões centro-sul, né? Com taxas de juros mais elevadas também, concessões menores, taxas de juros mais elevadas também nas regiões norte e sul, né? Para uma mesma linha de crédito, se você for olhar esses números aí por linha de crédito, por uma mesma linha de crédito, você tem taxas diferentes no país inteiro, e as maiores ficam na região norte e sul. Então, é claro, essas regiões norte e sul, elas estão sofrendo mais, né? Eles já também não tinham muito acesso a crédito, então, logo, né, a situação acaba se tornando mais complicada. Eu tenho uma pergunta para o Mauro agora. Olha só, as pessoas têm assim, um conceito que eu acho que para mim é claro. Para a firma, você tem que dar crédito, para a população, você pode dar renda, né? É muito esquisito você achar que o governo vai dar renda para uma firma. Mas uma ideia que está surgindo é você, para firma bem pequena, que não tem muito colateral, que não tem muita... não é bancarizada, praticamente uma PJ, conseguir dar alguma renda para o autônomo ali via essas maquininhas de crédito, lá via aquelas adquirentes, né? Então, o Mauro e Maurício aí, talvez podiam comentar um pouco essa ideia, que é uma inovação até interessante. Começar pelo Mauro. Bom,
uma das coisas que se precisa fazer nesse programa de auxílio emergencial, né, para o informal e para o autônomo formal, para o MEI, né, é ampliar isso para além da Caixa Econômica. Quer dizer, tem até um PL, que tem um projeto de lei que está em tramitação no Congresso, né, contemplando isso, né, que isso esse auxílio emergencial possa ser dado via banco privado, cooperativa de crédito, fintech, e aí são as maquininhas, e, né, você abrir o acesso. E tem um detalhe, Maurício, quando eu falo em você dar empréstimo subsidiado, quer dizer, empréstimo a juros zero, está, né, embutido aí uma parte de dinheiro dado. Né? E para essas empresas formais, também, você sair da rede também você sair da rede dos bancos públicos e dos bancos, né, e abrir isso para as cooperativas de crédito, para as fintechs, para as maquininhas, né, você facilitar o acesso, até porque tem uma coisa que é fundamental, tem um PL, tem um projeto de lei para melhorar o auxílio emergencial, e tem também um projeto de lei para melhorar o empréstimo que está sendo concedido para as pequenas empresas. Em grande medida, essas coisas que eu falei aqui que precisam ser feitas estão contempladas nesses dois projetos. O problema é o timing desse negócio. Saiu uma pesquisa do Sebrae agora recentemente, que os pequenos empresários, na média, eles aguentam 23 dias sem receita. Né? O governo, né, ele vem tomando medidas a conta-gotas, uma depois a outra e depois a outra. Isso, em primeiro lugar, demora. Em segundo, cria um emaranhado na cabeça do pequeno empresário. Né? O pequeno empresário, esse mais desinformado, ele não sabe, afinal de contas, qual é o auxílio que está disponível para ele, aonde esse auxílio tem, que banco que ele tem que ir. Né? Essa coisa está muito confusa e demorando muito. Né? Isso precisa ser rápido, precisa ser urgente, precisa ser amplo, ter facilidade de acesso, e aí você tem que abrir isso para outras instituições de transferência de pagamento que não apenas os bancos, porque senão não vai. Maurício, quer falar alguma coisa? Acho que o exemplo da geladeira da máquina de lavar deu para ouvir até o final, né? Deu para ouvir, mais ou menos, né? Conseguiram ouvir bem? Sim, tá. Sim. Eu acho que tem um outro exemplo interessante, que é o da educação financeira, que várias vezes falam, o que falta é educação financeira para o empreendedor, ele tem que saber fazer o preço dele. O que a gente viu em vários casos, vimos com os imigrantes, vimos com as mulheres empreendedoras, é que as pessoas sabem fazer a conta muitas vezes, mas ela não tem coragem de cobrar aquele preço. Ela é pressionada por um comprador que fica pressionando ele, e aí tem uma questão de autoestima, e ela acha que não valoriza aquilo, e acaba vendendo por um preço menor. Então, as coisas são mais complicadas do que as teorias parecem ser. Às vezes a pessoa sabe fazer o cálculo da precificação, passou pelo curso de educação financeira, mas tem uma questão de autoestima, de valorização, que é um buraco mais embaixo, só complementando um pouco essa diferença do mundo real para o mundo das teorias. E acho que eu concordo com o Mauro, essa questão do crédito subsidiado é uma forma de renda, é só como que eu comunico isso, porque se chamar de crédito tem muita gente que tem medo. Então, como que eu faço para chegar nesse público que tem muitas vezes medo do crédito, tem experiências passadas com cartão de crédito e com problemas. Então, como que eu chego nesse público, faço uma aproximação, eu vejo que tem uma demanda que não entende a especificidade do pequeno e tem uma oferta a especificidade do pequeno e uma demanda que tem um pouco de medo dessa linguagem, do crédito, que está distante do mundo financeiro. Acho que, só para complementar o que o Mauro e o Marcelo falaram, acho que as cooperativas fazem isso muito bem, o próprio Sebrae, o Banco do Nordeste, eu acho que a fintech é mais um instrumento, mas quem conhece mesmo, acho que tem outros organismos que conhecem melhor esse público do que as fintechs. A fintech é mais pode dar uma tecnologia, um instrumento para isso. Mas hoje tem outras organizações que conhecem mais esse público a fundo, que sabem trabalhar, que poderiam estar junto, trabalhando com esse público nessas políticas públicas. Olha só, eu vou começar estava pensando em fazer aqui uma última rodada, aí me ocorreu aqui a gente falar um pouco de oportunidade, né? Tem aquele chavão, né? Daqui
das crises que surgem as oportunidades, né? Só tem aí um país que eu não vou falar qual é, que toda oportunidade acaba em crise, mas vamos esquecer sobre essa piada ruim e vamos dar uma rodada aí. Começar com o Lauro. O que você acha que vai ser, que vai ter de oportunidade e novos movimentos aí para o microcrédito depois da pandemia? Uhum. Obrigado. Só uma coisa, Marcelo, aproveitando que a gente está numa conversa, mas não vou entrar nisso agora, mas esses modelos, digamos assim, a limitação da aplicação dos modelos quando a gente está falando de um tipo de população como esse, informal e mais pobre, ele vai muito além só das questões de racionalidade limitada, de Bounded Rationality. Tem até uma questão interessante, por isso que eu recomendo muito esse livro, Economics of Microfinance, e algumas outras coisas também que podem ser encontradas aí. Bom, eu até, sobre essa sua pergunta, eu escrevi agora, há poucos dias, um artigo que eu até chamei exatamente disso, Progressos Inesperados em Tempos de Crise. Bom, eu dei o exemplo das coisas que eu pesquiso e estudo. Olha só, quando a gente fala... se a gente tem dois assuntos que correm em paralelo dentro dessa nossa discussão, creio eu, que são a renda básica emergencial e o crédito. Aí se é crédito, se é crédito ou se é microcrédito, né? Mas, digamos assim, são duas coisas correndo em paralelo, ou dois guarda-chuvas, se vocês preferirem, né? As questões relacionadas à renda e as questões relacionadas ao crédito. Um denominador comum a essas duas questões é a inclusão financeira. Muito rapidamente, obviamente, quando fala de crédito, né, é quase que autoexplicativo. Crédito é um dos serviços financeiros básicos, aí ao lado de poupança, seguros e meios de pagamento. Agora, a renda básica, ela também se relaciona, ainda que indiretamente, à inclusão financeira, porque, de alguma forma, o dinheiro precisa chegar às pessoas. Então, existe toda uma discussão sobre como é que esses recursos têm que ser distribuídos de maneira a não produzir aglomeração. Vocês devem ter visto várias matérias de pessoas aglomeradas na frente das agências da Caixa, e isso, em tempos de pandemia, acho que é tudo que não é recomendado. E aí, eu acredito que um dos progressos inesperados que podem acontecer agora tem a ver até com a conversa que a gente estava tendo aqui. O Giovanni estava salientando também o projeto do Sebrae com a Caixa agora, através do fundo de aval, né, que foi lançado ontem, divulgado ontem. A Caixa está fazendo... Existia um artigo muito conhecido em inclusão financeira, que foi publicado em 2013, e dizia que em 200 anos de história do sistema bancário no Brasil, os serviços financeiros tinham chegado apenas à metade da população economicamente ativa, né? Metade da população, grosso modo, metade estava excluída. E aí o artigo propunha, num tom bastante otimista, que o que o sistema financeiro não havia feito em 200 anos, as novas tecnologias fariam nas próximas 200 semanas. Se a gente fizer a conta aí, a gente vai estar falando o quê? De algo em torno de 4 anos. Fato é que, e ele estava falando essencialmente de inclusão financeira, as pessoas terem mais acesso através desses novos mecanismos, das próprias fintechs, através das inovações digitais, etc., de finanças digitais, e muita coisa aconteceu. Só que agora, respondendo diretamente à sua pergunta, com a crise, por exemplo, a Caixa acelerou de maneira muito impressionante, até porque ela tem essa condição, a abertura de contas, ou contas poupança, ou contas digitais, enfim, para o desembolso dos recursos. Então, pensando em algo otimista, em um progresso inesperado advindo de toda essa
esse momento tão difícil que a gente está vivendo, eu acho que na inclusão financeira esse é um exemplo concreto de avanço, ou seja, a Caixa foi obrigada a tentar fazer em poucos dias o que ela não havia feito em, eu diria, muitos e muitos meses, inclusive em um ano, se a gente pensar no tempo mais ou menos no tempo de gestão, da gestão atual do banco. Esse é, a meu ver, um progresso inesperado, essa inclusão financeira, ainda que bastante limitada, porque essa conta aberta na instituição, ela, na verdade, ela representa simplesmente uma das 3 dimensões da inclusão financeira, que é o acesso. As outras 2 são o uso e qualidade, ou seja, não adianta ter uma conta se eu não uso, né? Mas para usá-la eu preciso ter acesso. E no acesso, sem dúvida nenhuma, houve um avanço considerável e parte disso devido a esses movimentos de mitigação dos efeitos da crise. Obrigado. Maurício, você acha que agora aí parte da classe C que era invisível aí vai se tornar visível? Isso é uma oportunidade que se abre aí com a pandemia? Sim, acho que é isso mesmo, Marcelo. Acho que a grande oportunidade é essa. O governo vem nos últimos 15, 20 anos cadastrando muito bem a base, o CRAS, os 50 milhões do Bolsa Família, 50 milhões de pessoas, né, que são 14 milhões de famílias do Bolsa Família, mas eu tenho aí uns 80 milhões, mais ou menos, de uma classe C, que a gente fala que ganha de 2 a 6 mil reais por mês para 4 pessoas, que acabava ficando meio fora das políticas de governo. Então, tem uma oportunidade do governo conhecer melhor essa grande classe C, essa grande classe, a nossa classe média em termos de renda média do país, de 80 a 100 milhões de pessoas, o governo conhecer melhor, quando eu falo de 2 a 6 mil, são 6 milhões de pessoas, conhecer melhor as pessoas, oferecer melhor apoio, oferecer melhor, talvez, crédito ou inclusão financeira, como o Lauro falou. Acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto de oportunidade é uma coisa mais específica, mas acho que é interessante. O Bolsa Família está muito concentrado e tem alguns municípios do interior do Nordeste que tem muito Bolsa Família, então talvez tenha uma renda interessante nesses 3 meses nesses municípios, e os microempreendedores desses municípios vão ser mais beneficiados que de outras regiões do Brasil. Ninguém está olhando muito para isso, mas acho que isso pode acontecer. A família padrão de Bolsa Família é uma mãe que não tem um marido, ou seja, é uma mãe sozinha, ela vai ganhar uns 1.200 por 3 meses. Então, tem uma pequena oportunidade de renda para esse microempreendedor do interior do Nordeste, que é uma coisa que ninguém está falando muito disso. E uma outra, mais interessante, mais curiosa, a gente fez uma pesquisa com os conservadores da classe média do Brasil ano passado, e eles se sentiam muito desassistidos pelo governo. Tá? Então, é meritocracia, eu batalhei sozinho, fui eu que cheguei aqui sozinho, e o governo dá cota, dá coisa para trans, dá coisa para o Bolsa Família, e para mim ele não dá nada. Então, eu ter um governo fazendo um apoio para essa classe média pode ser muito importante para essa classe média entender o papel do Estado e também se sentir um pouco contemplada. Ela estava se sentindo, de verdade, abandonada. Tem para todo mundo e não tem para mim. Então, acho que isso pode ser uma coisa bem interessante em vários aspectos. E aí, Giovanni, você acha que as startups, depois da pandemia, vão conseguir ficarem mais digitalizadas? Quem você acha que vai sobreviver? Como é que você acha que vai ser o cenário aí pós-moderno aí? Olha, eu acredito que sim, né? Infelizmente, essa pandemia pegou todo mundo, né? Foi uma crise aí, não só muito democrática, mas muito ecumênica aí, nesse sentido de que atingiu todas as empresas aí de uma forma muito dura, né? Mas como eu falei anteriormente, a gente tem no Brasil, o Maurício sabe bem disso aí, que pesquisa isso muito finamente, né? Muito detalhadamente. A gente tem uma grande quantidade de empreendedores, bons negócios sendo pensados e sendo criados no país, tá? Então, isso vai continuar, né? A impressão que eu tenho é que isso vai continuar, né? E que a gente vai ter também uma outra coisa, né? Que talvez esse momento esteja nos fazendo repensar, né, essa questão de como é que a gente financia esse desenvolvimento econômico, né?
como é que a gente financia esse desenvolvimento, como é que a gente insere melhor, do ponto de vista não só de políticas, mas também de ações mais efetivas, os pequenos negócios, né, não só na economia, né, porque na verdade eles já fazem parte, mas também dentro da própria academia, né, as pesquisas relacionadas também aos pequenos negócios, né? Então eu acho que é um momento, né, como você falou, se é para a gente tentar tirar alguma coisa boa aí depois desse período tão ruim, né, é que essas coisas que estão acontecendo agora, né, uma maior atenção aos pequenos negócios, né, uma maior necessidade da capacitação e educação desses empreendedores, né, que seja melhor direcionado e seja avaliado com mais cuidado essa questão do financiamento desses pequenos negócios, seja via mercado de crédito, seja via mercado de investimentos, né? Então eu acho que isso são coisas boas que a gente pode levar para o próximo período aí da retomada e do crescimento econômico. Aí, Mauro Odo, você acha que agora a gente, depois, sei lá, o Lauro falou de algumas semanas, tomara que ele esteja certo, mas você acha? Eu li um texto um paper falando sobre a pandemia da gripe espanhola de 2017, que houve aí uma diminuição do salário real, um aumento diminuição da taxa de juros real, também houve um aumento do salário real, mas de qualquer maneira eu acho que houve um aumento da produtividade da economia. Você acha que isso pode ser um fator a ser considerado? Você acha que vai haver um aumento aí da produtividade, dado que firmas menos eficientes podem encerrar as suas atividades aí nesse período, quando elas já entraram mais fragilizadas no momento que elas vão ficar por algum período sem arrecadação, sem faturamento, desculpa? Marcelo, quer dizer, sim. Eu acho, né, se a gente efetivamente, né, não socorrer adequadamente as empresas de pequeno porte, eu acho que a gente vai ter, sim, um aumento de produtividade da economia, um aumento da produtividade média da economia, mas eu não acho que seja um aumento que mereça ser comemorado, né? Porque, na verdade, o que vai estar acontecendo? A gente vai estar a produtividade média, né, até por intensidade de capital, necessariamente a produtividade média das empresas de pequeno porte ela é menor que das empresas de grande porte. Uma vez que elas vão ser mais atingidas, né, você está tirando da economia as empresas de pequeno porte, a média sobe. Agora, eu tenho muitas dúvidas, quando eu estiver falando de empresas de pequeno porte, eu tenho muitas dúvidas se esse é um momento, vamos chamar de seleção natural, que as menos eficientes sobrevivam. Né? Como o Maurício falou ainda há pouco, o pequeno empresário, as finanças dele são misturadas com as finanças da empresa. Então, a capacidade que ele tem para sobreviver, ela não está associada à eficiência da empresa. Nessa situação, não está associada à eficiência da empresa, está associada à reserva que ele conseguiu construir. Ele vai tirar dinheiro do bolso dele para segurar a empresa. Então, o fôlego financeiro do indivíduo, né, é que vai garantir se essa empresa, quanto tempo essa empresa consegue sobreviver. E eu não acho que isso esteja associado à eficiência. Talvez até o contrário. Né? Talvez o cara que hoje tem uma produtividade maior é um cara que está descapitalizado, porque ele melhorou a capacidade técnica do posto de trabalho da empresa dele, ele comprou máquina e ele tem menos reserva, ele jogou a reserva dele na empresa. Essa empresa vai quebrar mais rápido. Então, eu não sei se esse processo vai levar a uma seleção natural de eficiência. Provavelmente ele vai levar a um aumento de produtividade, mas um aumento pernicioso da produtividade média. A gente vai estar tirando da economia, né? E aí não tem jeito, isso vai para a conta do governo. Né? O que sair da economia agora vai pendurar nos programas de transferência de renda, né? Para sustentar essa população.
É isso. Ok. Então, pediram para eu fazer aqui a propaganda do próximo webinar, tá? E vai ser na segunda-feira que vem, no dia 27, novamente às 19 horas, e será, como eu disse, um webinar de macro, tá? Eu serei o coordenador de novo, tá? Eu coordeno os macros. Esse aqui, sei lá, de crédito também eu incluí no... Acabei que eu estou coordenando, acho que foi muito legal, não por causa da minha coordenação, mas por causa das contribuições de vocês. Mas o próximo aí vai ser sobre projeções de atividade econômica e avaliações setoriais, com o Márcio Holland, professor da Escola de Economia, com a Zeina Latif, economista, que recentemente era da XP, e com Marcelo Portugal, professor da Universidade do Rio Grande do Sul e consultor de várias empresas lá do Rio Grande do Sul. Então, por favor, acompanhe aí no calendário dos nossos webinars na FGV-ESP. E se alguém quiser mais referência daquele paper que eu falei da pandemia, por favor, entre em contato comigo aí, que eu não tenho aqui de cabeça. Então, novamente, eu gostaria de agradecer aos panelistas, ao Lauro, ao Mauro, ao Maurício e ao Giovanni por estarem aqui falando aí sobre esses assuntos, apesar de serem bastante interessantes, no fim de feriado, né? Mas se bem que, como naquele filme lá no The Groundhog Day, né? O Dia da Marmota, né? Todos os dias agora ficaram mais ou menos iguais. A distinção entre fim de semana, dia de semana e feriado diluiu bastante, né? Mas de qualquer maneira, agradeço a presença de vocês aqui no feriado de 21 de abril e também das pessoas que nos assistiram aí nessa terça-feira de Tiradentes. Então, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Lembrar que tem que ficar mais 30 segundos aqui, tá? Ok, obrigado. Falou, obrigado. Obrigado. O Joel está mandando parabéns para todos.